Glória a Deus, graciosa paz, queridos irmãos, e o pastor Gerson comunicando com vocês aí mais uma terça-feira do estudo bíblico, né? Mais um tempo importante que nós vamos passar juntos com vocês aí para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que nesse dia, esse estudo que nós vamos ter possa abençoar a sua vida, possa te encher de graça, de sabedoria, que você possa aproveitar muito e que nós possamos trazer esses conceitos que nós vamos tratar hoje para a nossa vida prática, que é o grande desafio, porque o Evangelho não é teórico, o Evangelho é prático. Amém, queridos? Eu gostaria de estar orando com você nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, Pai, nós te louvamos por tudo o que o Senhor tem nos dado na Tua presença e nós pedimos ao Senhor, fala conosco de uma maneira especial, Pai. Fala conosco, meu Deus, de uma maneira miraculosa, maravilhosa, através da Sua palavra, porque a Tua palavra ela é Espírito e ela é vida. Fale conosco, Pai. Nós te agradecemos por todas as coisas, por tudo, Pai, por todos aqueles que já estão conectados, aqueles que ainda vão se conectar conosco, Pai, nesse tempo que vamos passar aqui de estudo bíblico. Amém? Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Eu quero pedir para os irmãos que falem como é que está o som, se a musiquinha aí está atrapalhando a voz, se está muito baixo, né? Dá um feedback para nós aí, tá bom, queridos? Nós estamos esperando aí o seu retorno, ok? Também, você que já está conectado conosco aqui, deixa eu só marcar aqui, ok? Abra uma sala, né? Compartilhe esta live. E como é que você faz isso? Vai no botão compartilhar e vai abrir uma sala de vídeo, né? Watch Part Video. Você está particionando, você está compartilhando, né? Essa live com alguém. Daí na tua linha do tempo, os teus amigos, né, vão poder visualizar a live também. E quem sabe muitas pessoas podem se beneficiar do estudo de hoje. Amém? Bom, hoje nós vamos concluir um assunto muito importante que nós começamos há 3 semanas atrás, que foi o ministério da salvação e da redenção. Esse ministério é um ministério importante, né? É o ministério do contato de Deus, como Deus veio à Terra, né? Primeiramente na encarnação, providenciar a salvação para cada um de nós e depois trazendo, além da salvação, né, toda a restauração da comunhão que havia o homem perdido desde a queda lá no Jardim do Éden, né? Quando o homem pecou, Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso. Então, para isso se manifestou, a Bíblia fala, o Filho de Deus, para desfazer o estrago, né? As obras do diabo. Amém? Então, que nesta noite, esta palavra possa edificar poderosamente a sua vida. Amém, queridos? Vamos ali, me fala aí, né? A pastora Débora está aqui me dando auxílio hoje. Hoje o obreiro Eduardo não pôde estar, né? Quem sabe, amado, vai estar chegando a hora, né? O obreiro Eduardo se tornar papai, né? Ele e a irmã, nossa obreira Bruna, estão aí se preparando, né, para serem pais. Quem sabe hoje ele pediu dispensa aí, que ele não pôde estar conosco hoje, aí eu creio que vamos ter novidades. Já esteja orando aí pela Bruna, né, esteja orando aí pelo Eduardo, pela Laura, né, que dê tudo certo ali para a honra e glória do nome de Jesus, amém? Então nós temos visto, nesse tempo que temos passado aí, a salvação. Examinamos como o homem foi criado, examinamos a queda, as promessas do Redentor, a vinda, o propósito, a necessidade universal de salvação,
A salvação que alcançou a humanidade em todas as eras, né? E também propiciando que ela fosse feita pela graça, que o homem não tivesse que oferecer nada em troca da salvação, né? Completamente pela graça de Deus. Nós lemos na palavra do Senhor, vós sois salvos pela graça, e a nossa parte é mediante a fé, né? E isso não vem de vós, é um presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Vou pedir para a pastora Débora apertar aí no flash aí, que tem né? Desativar o flash aí, que está incomodando a luzinha. É o botãozinho que tem aí, Débora, que tem um raiozinho, né? Amém. Glória a Deus, está incomodando aqui os olhos, né? Então, queridos, e nós vimos também que o propósito de Deus é a santificação das nossas vidas. Nós fomos chamados para sermos santos, separados, exclusivos, como éramos no dia em que foi o homem criado e nos tempos em que o homem permaneceu na presença do Senhor, né? Essa mesma comunhão foi restaurada. E nós vimos na semana passada, né, todo o ministério do Espírito Santo na vida do homem. Nós vimos que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele convence o mundo. Sem o agir glorioso do Espírito Santo na terra, seria impossível as pessoas aquecerem a salvação, aceitarem a Cristo. É Ele que compunge o coração do homem, é Ele que dá força à palavra da pregação. Jesus disse: as palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e vida. E também vemos que o Espírito Santo é chamado de o Consolador, o outro Consolador, o Ajudador, aquele que veio chamado para estar ao lado. Vimos também na semana passada que o Espírito Santo é a maneira como Deus hoje age na terra. Nós vemos lá em Colossenses que nele Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, se tudo que pode ser chamado Deus estava na pessoa do homem Jesus, que é o corpo, né, o corpo humano do Senhor, quando ele é assunto aos céus, ele derrama, né, o seu Espírito sobre a terra, sobre os seus seguidores, sobre os seus servos. Por isso ele diz que o mundo não pode receber o Espírito da verdade, porque não vê nem o conhece. Mas vós o veis e o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele estava falando com os discípulos a respeito dele mesmo, quando ele viria não mais como o homem Jesus, mas derramado em nossos corações como o Espírito Santo. Como o Espírito Santo, ajudador, consolador, é ele que caminha com a igreja e leva a igreja em santidade para receber a sua coroa quando completar a sua carreira, né? Quando cada membro da igreja completar a sua carreira. É por isso que a Bíblia nos fala, Paulo fala para nós no livro de Tito, capítulo 3, que o Senhor está separando para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Então, uma das características do Espírito Santo é produzir em nós o fruto do Espírito. É dessa maneira que nos tornamos agradáveis a Ele. Vamos examinar a palavra do Senhor lá no livro de Gálatas, no capítulo 4. Eu gostaria de falar para vocês, aliás, capítulo 5. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 e 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então nós olhamos isso, esse é o fruto que o Espírito Santo
o fato, é o resultado da habitação do Espírito Santo na vida de um cristão. O cristão não pode produzir isso sozinho. Há muitas coisas que com muito exercício, com disciplina, muitas pessoas, inclusive não cristãs, conseguem produzir, mas são frutos isolados. Mas todas essas características, elas são resultado do agir do Espírito Santo na vida do cristão. Você pode comparar isso com Efésios 5, verso 9. O fruto que é mencionado no capítulo 5 de Gálatas, ele é diferente, por exemplo, do fruto de João 15, verso 8. Ali, aquele fruto, né, também é um resultado do agir de Deus, da intimidade que temos com Deus, mas aquele já é produzido por nós, né? Os frutos que damos, como impactar a vida de uma pessoa através do Evangelho, né? Por exemplo, eu vou dar uma coisa bem prática. Vamos dizer que uma pessoa, um homem, fosse viciado no álcool, um bêbado, e que ele desperdiçasse todo o seu dinheiro, ou boa parte do seu dinheiro, com cachaça, com bebidas, e tivesse uma família na qual ele tratasse mal, e a vida no seu lar fosse um verdadeiro inferno na terra. Então, aquele homem um dia conhece o Evangelho. Nós temos muitos exemplos disso. E esse homem conheceu o Evangelho e a partir daquele momento ele entrega a sua vida ao Senhor e o Espírito Santo age para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Ele se sente compungido com a palavra da pregação e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. A partir daquele momento, veja só, ele toma a decisão de ser batizado nas águas no nome do Senhor Jesus, como diz lá em Atos 2,38, arrependei-vos, tome um outro rumo, volte para o caminho, né? E cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. A partir daquele momento, a sua vida pecaminosa, ela já não é mais contada, o Senhor apaga as suas transgressões e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, o presente do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo na vida do cristão é justamente essas características que começam a ser produzidas na vida deste homem que aceitou Jesus. Ele abandona o álcool, ou se ele é muito fraco a química, ele procura um tratamento e o Senhor o ajuda, o Senhor o liberta, e ele vai entendendo que ele não pode gastar o seu dinheiro, né, nessas coisas, e ele começa a valorizar mais a sua família, a tratar mais a sua família com dignidade. Ele começa a transferir o seu dinheiro para coisas no lar, melhorar o aspecto da sua casa. Ele começa a ter uma convivência de cura com seus filhos, e o tempo vai passando e o Senhor vai fazendo uma grande obra. Aquela família é transformada porque ele agiu, é resultado da mudança do homem, mas essa mudança foi resultado do agir do Espírito Santo na vida dele. O Espírito Santo produz fruto, o seu fruto em nós, e nós produzimos frutos que impactam a sociedade e o mundo onde nós vivemos. Amém, queridos? Então, na passagem de João 15, Jesus está falando das obras que realizamos para o cumprimento da nossa missão. Gerar filhos na fé, como acabei de comentar, né? Na dependência que temos nele. O fruto do Espírito, né? Veja que isso está no singular, né? É o resultado da obra santificadora do Espírito Santo na vida do cristão, que produz na vida dele, né, uma natureza nova, regenerada, e seu caráter, né, apresenta essas novas características que nós vemos ali, que é o amor, o gozo ou alegria, né, paz, longanimidade, que é a paciência, benignidade, a bondade. Nós vamos estar diferenciando uma coisa de outra. Fé, essa fé aqui não é aquela fé de crer, mas é aquela fé de fidelidade, de se manter fiel, mansidão e domínio próprio. Amém? Nós temos um livro muito interessante, nós vamos
depois recomendá-lo aí, mas o livro chama-se Manejando a Palavra da Verdade, da Casa Publicadora Pentecostal, escrito por Ralph Reynolds, e também um outro escritor chamado Lightfoot. Então, Ralph Reynolds e Lightfoot, eles dizem que podemos agrupar o fruto do Espírito em três classes, né? Em relação a Deus, que são os nossos hábitos mentais: amor, alegria, paz. Em relação ao nosso próximo, que são as qualidades sociais: longanimidade, que é a paciência; benignidade, que é fazer o bem; e a bondade, que é ser bom. E em relação a nós mesmos, que são os princípios de conduta: fé, mansidão e domínio próprio. Então, é um único fruto, mas em 9 partes, né? É o combustível do Espírito no desenvolvimento de um caráter como o de Cristo. Então, ele é libertador na nossa vida, porque ele nos aproxima para ser, de ser a quem fomos designados a ser, a cumprir o nosso propósito, né? Lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz que nós fomos criados para ser louvor da glória de Deus. Até tempos atrás eu preguei isso na igreja. É muito mais do que ser alguém que louva a Deus, para louvar a Deus. Não, nós fomos criados para ser o louvor da glória de Deus. Ou seja, que as criaturas, toda a criação de Deus pudesse observar o ser humano e glorificar a Deus por causa de nós. Algumas pessoas que duvidam da fé, elas dizem assim: puxa, mas se o ser humano é a imagem de Deus, então Deus é um Deus mau. Aí nós temos que explicar que a natureza humana, ela se decaiu, ela é decaída, ela caiu no pecado, mas no propósito inicial fomos criados para representar, para ser a expressão de Deus aqui na terra. O fruto do Espírito nos capacita a isso, Então, Tim Keller, ele fala que o fruto do Espírito nos aproxima de ser quem fomos designados a ser, a pessoa que nossos corações renovados pelo Espírito querem que sejamos. Então, dentro de nós ansiamos, após sermos regenerados na nossa salvação, nós ansiamos a fazer coisas que agradem ao Senhor. Veja que é diferente de fazer coisas para ser salvo. Se você pegar o contexto de Efésios capítulo 2, lá no versículo 1, diz que nós estávamos ainda mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, e Ele nos salvou. Ele nos salvou. Ele nos chamou para sermos santos. Amém? Isso é maravilhoso, queridos. Mas nós não tínhamos essa capacidade de nós mesmos. Então, Efésios 2, 5 e o 8 e 9 falam que fomos salvos pela graça como um presente de Deus. Mas continue a leitura. O verso 10 diz que Ele preparou as boas obras para que andássemos nelas. O resultado de termos sido salvos e a maneira como nós mesmos observamos que temos sido salvos pelo Senhor é que agora o nosso coração anseia fazer coisas corretas diante do Senhor. Então, nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas fazemos boas obras como resultado de termos sido salvos. Amém? Glória a Deus. Então, não são 9 frutos diferentes, nós já falamos, é um fruto em 9 partes. É como uma laranja, né? Você corta, ou melhor ainda, quando você pega, por exemplo, uma poncã, uma mexerica, uma tangerina, você tira a casca e você vê que é um único fruto cheio de gomos. Todos eles trazem o mesmo sabor. Assim também, cada característica do Espírito, ela é peculiar e identifica o Espírito Santo dentro das nossas vidas. Amém? Glória a Deus.
Vamos examinar então cada um desses dons agora. Primeiro, amor, ou em algumas traduções fala de caridade. Por que foi traduzido como caridade, né? Porque vem lá do grego, caris, de carisma, né? Que é justamente o agir do Espírito, né? De quem foi tocado pelo Espírito. É uma busca, o interesse pelas pessoas demonstrado através de atitudes, pensamentos, sentimentos e palavras. O amor, todavia, não é passivo nem negligente, pois demonstra os atributos de justiça e de retidão, sem os quais se tornaria apenas um sentimento circunstancial. Então, é muito mais do que apenas sentimentos. O amor, ele realmente é uma questão de atitude. E o amor de Deus, nós temos pelo menos 4 palavras no grego que se referem ao amor. O amor mais carnal, aquela questão mais emocional, assim, é o eros, né? Da onde vem a palavra erótico. É o amor de atração física. Um amor mais profundo que ele é chamado de amor filho, né? O filho é o amor entre pessoas, entre parentes, entre amigos muito chegados. O amor storges é o amor que cria pontes de relacionamento com pessoas, que estabelece pontes de relacionamento. E todos eles têm os seus limites, tem a parte boa de cada um deles, mas o amor supremo, que também é chamado de amor de Deus, é o amor ágape. Esse amor ágape, somente realmente podemos viver na plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Esse amor ágape que nos leva a pedir perdão, que nos leva a perdoar. Porque se você, a Bíblia fala, né, que quem tem amor não vai adulterar. Quem tem amor não vai causar mal ao seu próximo, não vai cobiçar as coisas do seu próximo. Esse amor ali é o ágape. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13 e Romanos capítulo 12, na sequência ali do texto, né? Você vai observar essa colocação de Paulo. Então, o amor, o amor de Deus, que é o resultado do Espírito Santo agindo em nossas vidas, ele é muito mais do que simplesmente fazer o bem para quem nos faz o bem. É o fator capacitador de Deus que nos faz viver todos os aspectos da vida cristã. Depois nós temos o gozo ou alegria, né? Então a palavra que mais definiria essa característica, melhor, de uma maneira mais profunda do que alegria, significa o gozo. O gozo é uma alegria transbordante. É uma palavra que tem sido deturpada, carnalizada, mas é uma palavra que expressa sentimentos muito espirituais, né? Que vem realmente de Deus, aquele contentamento. E esse contentamento que vai muito além das circunstâncias. Nós temos experimentado isso muitas vezes em nossas vidas. Nós sabemos quando estamos sendo guiados ou nos deixando ser guiados pelo Espírito, ou quando nós vivemos a ansiedade de viver a vida através das pressões, com os nossos próprios recursos, ou o que as pessoas pensam. Nós sabemos quando estamos vivendo a plenitude e quando estamos vivendo aquém daquilo de Deus. O gozo transbordante de Deus é um profundo contentamento dentro da nossa alma, que nos leva a nos satisfazer tão somente em Deus. Ele é a nossa fonte. Não importa, né? Tem até uma canção, né, do Juliano Som, diz: quando o mundo cai ao meu redor, né, seus braços me seguram. Né? Baseado lá no Salmo 46, que diz: ainda que os montes se movam para o profundo dos mares, eu não me sentirei abalado. Por quê, amados? Porque o meu contentamento, a minha segurança, o meu gozo está no Senhor. É uma profunda satisfação no coração, independente de que as circunstâncias sejam ou não favoráveis.
ela advém de uma segurança que o cristão tem pela presença do Espírito Santo, refletidos por amor, graça, pelas promessas, amados. Quanto mais nós conhecemos as promessas de Deus, nós nos satisfazemos, nós descansamos e o gozo passa a ser um antídoto para a ansiedade, né? Para o consolo para as horas de solidão, porque nós nos contentamos no Senhor. É por isso que com o cristão é diferente com as pessoas que não têm a presença do Espírito. Pessoas que não têm a presença do Espírito, elas vivem, eu não estou dizendo que passar momentos de ansiedade, todos nós passamos, momentos até de depressão, passar, né? Mas a gente não pode ficar nesse estado ali, né, de problemas, né? Quando muitas pessoas passam por isso e elas se afundam naquilo, elas não veem outra esperança, começam a procurar no sexo, no álcool, nas drogas, em relacionamentos, né, nas pessoas, em objetos, em bens, no dinheiro, a sua satisfação. Ainda que muitas dessas coisas, na dose certa, sejam boas, nenhuma delas deveria ser aquilo que nós procuramos. Mas nós só podemos viver este gozo se o Espírito Santo estiver produzindo isso em nossas vidas. Amém? É a alegria no Senhor e do Senhor, né, que anima e fortalece o crente. Lá em Neemias 10, verso 8, nós vemos: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Viva na plenitude, na dependência do Espírito Santo na sua vida. Amém? É por isso que nós devemos buscá-lo, nos contentar com Ele, né? Porque nós somos saciados e vivemos o gozo do Espírito Santo. Amém? O próximo fruto, né, ou a próxima característica do fruto do Espírito é a paz. A paz é a quietude e a harmonia que brotam do nosso coração quando crentes no Senhor. É a paz de Deus que excede o entendimento. Está todo mundo perdendo a cabeça lá, todo mundo desesperado, mas o crente diz: não, o Senhor está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Então o Senhor falou, está falado, né? A pessoa descansa, ela tem uma paz interna que não depende das circunstâncias. E essa paz que vem do Espírito, amados, ela não é produzida por raciocínio humano, ela vem da intimidade com o Espírito Santo. Ela protege o nosso coração das preocupações, dos temores, das ansiedades. Com licença. E do desespero, que muitas vezes tenta invadir o nosso coração, não é verdade? A paz de Deus, ela age independente das condições. A paz que vem ao cristão transborda a nossa alma, e quando nós decidimos em oração confiar a Deus a sua ansiedade. Não é negar, amados, que as coisas não estão bem. Não é negar que muitas vezes a gente tirou os olhos do Senhor e olhou para a tempestade, mas lembrar que nele nós encontramos abrigo. Foi assim com Pedro, né? Ele estava lá no barco, aquela tempestade, amados. A gente vê as pinturas, falando ali, mostrando ali uma onda alta, mas pensa aí, mas escuridão total, né? Nuvens escuras, chuva caindo, ondas altas, né? Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E o Senhor disse: vem. E ele, no meio das tempestades, no meio das ondas, ele caminha. Por um instante ele tira os olhos do Senhor, e isso, amados, faz parte da nossa vida, amados. Nem sempre vamos estar vivendo essa plenitude, ainda que ela esteja sempre disponível por nós, porque ainda precisamos ser completamente redimidos do nosso corpo. Esse corpo, a carne e o sangue, não pode herdar o reino de Deus. E ali, naqueles momentos que
deixamos por um instante a ansiedade entrar, nós podemos gritar por socorro e imediatamente a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações. Temos a longanimidade e a paciência, né? Ou paciência. Então, as pessoas falam sobre paciência. Eu tenho um pastor muito querido que ele prega e diz: olha, não peça paciência, porque se você pedir paciência, vai vir tribulação, né? Baseado lá em Romanos capítulo 5, que fala que a tribulação produz paciência. Mas veja, se você precisa ter essa paciência, não tem outra situação, você tem que passar por tribulações. Então a tribulação, ela faz parte da vida. Mas não é que você vai ser exercitado na tua paciência pessoal. Não, mas você vai experimentar a paciência do Espírito Santo dentro da sua vida. É a perseverança que faz o crente ser tardio em irar-se. Precisamos disso, não? Ou de descontrolar-se, ou de desesperar-se. Amados, é impressionante como nós deixamos a ira tomar conta, como nós deixamos nos descontrolar, ou deixamos que um fator de pecado nos leve, porque nos descontrolamos, nos entregamos, porque nós não deixamos a paciência, a longanimidade como característica do Espírito Santo agir em nossa vida. Ou nos desesperamos. Quantos de nós, amados, põem tudo a perder por causa do desespero, né? Quinta-feira passada eu trouxe aqui uma palavra na tarde da bênção. Vamos ter agora a quinta-feira de novo, né? Na semana passada nós trouxemos uma palavra. Eu estava instalando um aplicativo no meu celular e esse aplicativo veio algumas mensagens. E uma delas diz: olha, está chegando a sua vez, não saia da tela, não fique trocando entre um aplicativo e outro, tenha paciência, não deixe a tela bloquear, né? Senão você vai voltar, não recomece. Tem gente que vive recomeçando na vida, amado, porque isso é um sinal claro de que nós estamos vivendo ou tentando viver a graça de Deus pelos nossos esforços. Isso não é possível. Não é possível. Ou nós entendemos que tudo realmente nos foi dado gratuitamente nele e que nós devemos deixar que ele dirija nossas vidas. Ou nós sempre viveremos recomeçando, sempre recomeçando tudo de novo, tudo do zero. Nós precisamos, amado, evoluir e deixar o Espírito Santo agir nesse aspecto na nossa vida, essa parte do fruto chamado paciência. Amém? Nós não podemos nos irar, nos descontrolar, nem nos desesperar com situações, com pessoas. Temos que nos manter no rumo, mesmo que tenha sofrido até mesmo injúrias ou danos. É fácil? Claro que não. Por isso, da sua força você não consegue, tem que ser um agir do Espírito. Não é passividade, amados, mas sim a consciência de que tempo e outros recursos serão necessários para suportar perdas, ofensas, decepções com pessoas ou com situações, né? Essa paciência não é tolerar o erro, também não é anular como devemos ser, né? Pelo contrário, ela permite que haja condições para você trabalhar o perdão, a exortação, a admoestação, a confrontação amorosa e firme. Eu sempre uso, desde que meu pai sofreu uma enchente lá na cidade onde ele estava, há muitos anos atrás, exatamente 12 anos atrás, o meu pai, lá em Itajaí, sofreu uma enchente e ele perdeu tudo, né? A casa dele ficou quase até o teto de água. Quando as águas baixaram e eles voltaram para casa, ele e a sua esposa começaram a tirar os móveis para fora. Muitos daqueles móveis estavam inchados, né, por causa da água, muitas roupas sujas, a lama. E meu pai quis se desesperar.
Daí a sua esposa disse, não, você tem que se manter firme, Dirceu. Você tem que se manter firme. Mas o que fazer primeiro? Não, vamos tirar primeiro, vamos ter que ter paciência. E a paciência que eles tiveram mais ou menos exemplifica o que eu quero dizer como ter paciência, que não é cruzar os braços, tá, estou esperando, né? Não é isso. É você saber que você tem que trabalhar. Eles tiveram que ter paciência para tirar tudo, para avaliar o que dava para aproveitar, para dispensar o que não dava para aproveitar, para recuperar, para deixar o sol secar, para lavar as paredes, para tirar o barro, a lama para fora. Quantos dias esperando secar, aquele cheiro de mofo passar. Tem que ter paciência. Há muitas coisas que na nossa vida elas vão passar por um processo, e só o Espírito Santo pode produzir isso dentro de nós de uma maneira coerente com aquilo que precisamos viver na vida cristã. Deus é o nosso modelo de longanimidade, pois Ele exerce objetivando o arrependimento do ser humano. Né? Está lá em Êxodo 34, do 6 ao 7, Números 14, 18, né? O povo estava lá blasfemando, né? E o Senhor teve paciência com aquele povo lá. Amém? O quinto aspecto do fruto do Espírito é a benignidade. Ela está relacionada com obras e atitudes. É procurar querer e fazer o bem ao próximo e não causar o mal. Né? É não se vingar, né, da pessoa. Né? A pessoa te entrega o mal, você faz coisas boas por ela. Né? A pessoa te prejudica. Essa semana aconteceu algumas coisas que eu fiquei muito entristecido. Chegou um momento assim, irmãos, que eu corri para alguns amigos, eu falei assim, olha, eu estou muito decepcionado, estou decepcionado mesmo. Poxa, eu tenho me esforçado aqui e tal, mas eu não tenho visto, sabe? Daí as pessoas falaram, Gerson, deixa o Espírito Santo guiar, nós estamos aqui. Sabe que quando você deixa ser infectado por um sentimento de vingança, de um excesso de amor próprio, você começa a enxergar o seu lado, né? Você começa a ficar míope, né, com as coisas. A vingança deixa a pessoa míope, mas a benignidade produzida pelo Espírito Santo em nossas vidas nos ensina a fazer o bem. Né? Como disse até a pastora Débora, citando Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, né? Amando mesmo que a gente não seja amado. Isso é fazer o bem, e isso é uma característica que o Espírito Santo, quando age através da sua intimidade com Ele, produz na sua vida. Amém? E a bondade, pastor? Então, enquanto a benignidade é fazer o bem, a bondade é ser bom, né? É uma característica de quem promove a misericórdia, o perdão, a benevolência, a justiça. É ter virtude e força moral, é ser agradável, enquanto benignidade é fazer o bem, a bondade é ser o bom. Um exemplo disso, a gente vê um monte de coisas injustas. E alguém diz, não, tem que tomar uma atitude, não, já se viu, tal, por que aquela pessoa fez aquilo, né? E a pessoa, antes dela fazer o bem, ela o faz porque ela é boa, né? Ela tem bondade no seu coração. A pessoa diz, mas por que ele fez isso? Você já imaginou por que fez? Né? Vamos imaginar que alguém tenha, você sorri para alguém, você vem no encontro de alguém, muito agradavelmente, aquela pessoa solta os cavalos em cima de você, né? Ela, né, nem troca a ferradura e já vai tirando coisa, né? E você fica bravo com aquela pessoa. Você viu, rapaz, eu te fiz tanto bem, agora você vem fazer essas malas. Não. Quando você é bom, você fica pensando, por que essa pessoa fez isso? Né? Porque as pessoas são o que são e fazem o que fazem por causa daquilo que está dentro do coração delas. Então, talvez essa vida dominada pelo Espírito não seja uma realidade na vida daquela pessoa, ou naquele momento aquela pessoa não está sabendo reagir às circunstâncias. Então, porque você é bom, você vai agir de misericórdia na vida das pessoas. E isso
é somente com intimidade com Deus, intimidade do Espírito Santo na sua vida. Amém? O sexto aspecto, ou melhor, o sétimo aspecto do fruto do Espírito em nós é fidelidade ou fé. A fidelidade é uma lealdade constante e inabalável ao Senhor, com quem estamos unidos por promessa. É um aspecto muito importante, porque é muito mais do que pensamento positivo, ou ter fé para receber uma cura, ou ter fé para receber uma bênção, um novo emprego, ou, enfim, para ser abençoado. Essa fé e fidelidade é dar crédito à palavra do Senhor. É uma restauração, isso é quando a gente mostra essa fé, que é uma fé fiel, a palavra fé aqui, ela tem a mesma raiz da palavra fidelidade. Então, tem o mesmo significado nesse contexto aqui do fruto do Espírito, que foi o que faltou para Eva quando ela deixou que a serpente enganasse-a, dizendo: olha, não, Deus não quer que você seja igual a ele. E ela duvidou da palavra do Senhor. Ela duvidou de que realmente o que o Senhor queria para ela era o melhor. Então, quando nós permitimos que o Espírito Santo produza em nós esse fruto, esse aspecto do fruto, que é fé e fidelidade, vai trazer em nós a consciência de que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Veja, amados, eu olho isso para a vida de Paulo. Quando ele percebeu, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, quando ele começa a se despedir, e ele percebeu que a sentença de César não voltaria atrás, de que ele realmente seria sacrificado, de que ele seria ali executado. Ele, ao invés dele se desesperar, e sua fé se abalar no Senhor, dizer: poxa, Senhor, o Senhor não me livrou mesmo, hein? Pode estar a tua palavra, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, sabe? Ele não fez isso. O que ele fez, irmão? Ele disse: olha, Timóteo, está chegando a hora de eu ser apresentado como um sacrifício de libação ao Senhor. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça está reservada para mim. Aguarda a coroa da justiça que está reservada para mim. E não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vida. Então, queridos, isso é tremendo, é maravilhoso. Quando nós olhamos isso e nós percebemos que o Senhor está muito mais interessado naquilo que nós somos, naquilo que nós estamos nos tornando, por estarmos íntimos com Ele, naquilo que está sendo produzido em nós. Amém? É ter compromisso, honestidade, é ser fidedigno, em quem se pode confiar, que não falha, que é verdadeiro e honrado. Eu fico perguntando para mim mesmo, quantos cristãos, ou de quantos cristãos, o Senhor pode dizer: eu confio nele? É interessante porque a Bíblia fala que o Senhor não confiava em muitos discípulos. Em João capítulo 6, versículo 53, a Bíblia diz que o Senhor não confiava em muitos deles porque sabia quem eram os que criam e quem eram os que não criam. E ele sabe por quê, amados? Porque quando nós vivemos uma vida na dependência do Espírito Santo, essa característica se manifesta em nós. Amém? Mansidão, que é ser moderado e humilde, sem perder a autoridade, mas ao mesmo tempo tratável e que consegue submeter-se.
Eu vejo muito, amado, disso, infelizmente, no meio do povo cristão. Muitas pessoas que não conseguem se submeter. A maldição, ela vem sobre sobre a vida das pessoas, ela para obras inteiras, ela para o agir, o mover de Deus, né? Quando não há submissão, quando não é submeter-se a homens apenas, amados. Estou falando que muitos homens de Deus foram colocados justamente para nos guiar, mas se submeter a Deus. Tanto que não adianta resistir ao diabo primeiro. A Bíblia diz: submeta-se a Deus, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Então, antes do diabo fugir de você, você tem que estar submisso a Deus. Nós vemos que por causa dessa insurreição, dessa falta de mansidão, de ser tratado, né? De ser uma pessoa tratável. A palavra manso aqui, ela tem a mesma conotação quando Jesus falou: eu sou manso e humilde de coração. Ela tem uma raiz que significa ser domesticado. É como os animais selvagens, com seus instintos selvagens, foram domesticados e se tornaram tratáveis. Eles podem ser usados, né? Como o boi era utilizado para trabalhar no arado, o cavalo para servir de montaria ou para puxar carroças e bigas, enfim, né? Então, assim como o cão que permanece fiel e protege a sua casa, né? E é dócil, amoroso com o seu dono, né? Assim também, essa mesma característica, esse mesmo aspecto da palavra se aplica ao crente. O crente que se recusa a ser usado por Deus, o crente que se revolta, o crente que sabe, nada tá bom para ele, né? O pastor Ivonei o pastor Ivonei é um grande amigo meu discipulador, né? Um pastorzão meu. Ele diz assim que se muitas pessoas nos dias de hoje, dentro da igreja, estivessem nos dias em que Jesus multiplicou os pães e os peixes, iam reclamar que faltou limão no peixe, manteiga no pão e uma Coca-Cola para acompanhar. Sabe o que quer dizer isso? Uma falta de contentamento, uma ingratidão. E como é triste pessoas ingratas, mas pessoas ingratas realmente conseguem ferir os corações. E isso é porque elas não são mansas ou não são tratáveis. Viu como não tem nada a ver com a pessoa ser calminha assim? Até se preocupa, porque a pessoa é muito assim, ela não abre a boca para nada. Às vezes dentro dela tem um vulcão ali esperando para explodir, né? Então, a mansidão demonstra-se por serenidade, tranquilidade em situações. Pode expressar sua ira, pode expressar o seu descontentamento com firmeza, porém sem violência, sem agressividade, sem se desfazer do próximo. E por fim, o domínio próprio. O domínio próprio está relacionado com a área moral, né? Se moderar, se conter seus desejos, controlar suas paixões, seus impulsos carnais, né? E pessoas que são desempregadas. Infelizmente, nós vivemos uma época onde a gente vê como tem faltado intimidade com o Espírito Santo na vida das pessoas. Pessoas que estão usando, sob pretexto da graça, sob pretexto de serem salvos no Senhor, desculpas para dizer: o meu pecado já está pago, e vivem na dissolução, né? Vivem na imoralidade sexual, vivem na impureza, né? Jovens solteiros que não se contêm, não submeteram-se. Pastor, mas já errou mesmo. Não. Então Paulo fala, se a pessoa não consegue se controlar, não consegue controlar seus impulsos sexuais. Olha, se você não consegue se controlar, de se abrasar, né? Então se case, né? Precisa a pessoa tomar uma atitude,
de santidade na sua vida. É o controle que o crente exerce, como por exemplo nessa questão sexual, mas também na pureza dos pensamentos, né? Mas muitos pensamentos impuros, não apenas na questão sexual, mas impuros mesmo, de sempre estar maliciando, sempre estar vendo a coisa para o outro lado, amado. Está acontecendo isso? Dobra o joelho e diz: Senhor, eu estou na tua luz e o Senhor está me mostrando que isso tá errado. Eu não consigo, Senhor, eu não consigo entender por que eu estou deixando esse lado sobressair, né? Então, ou nas finanças também, tem a ver com moralidade, as finanças, né? A pessoa deve para todo mundo, não paga, pessoa que dá calote, pessoa que, sabe, é completamente materialista, é capaz de passar a perna no outro, ou de ser impiedosa com outra pessoa por causa das finanças. Então ela não está exercendo o domínio próprio que somente o Espírito pode produzir em sua vida. Bom, quando examinamos esse texto, e dentro do contexto, capítulo 5, nós notamos que Paulo exortava aos Gálatas para valorizar a vida cheia do Espírito Santo. O versículo 16 diz assim: andai em espírito e não cumprireis os desejos maus da sua natureza carnal. Então, se você não está vivendo esse aspecto da tua vida, se você está descontrolado, é porque a sua natureza carnal está sobressaindo da sua vida espiritual. O apóstolo demonstra que nós podemos fazer escolhas, andar pela transformação que o Espírito Santo nos dispõe, ou viver alimentando a natureza carnal. A quem nós deixarmos guiar as nossas vidas, esse mesmo se mostrará em nós o seu agir. Agir na carne, pela natureza humana decaída, estaremos sujeitos ao que a Bíblia chama de obras da carne, que estão lá em Gálatas 5,19, né? Nós vimos aqui diversas coisas, como por exemplo, imoralidade sexual, idolatria, ódio, ciúme, excesso de raiva, ambição egoísta, bebedeira, né? Isso é viver sob o domínio da carne, né? A palavra original sobre fruto do Espírito, ou fruto, lá em Gálatas, ela chama-se karpos. Lá no hebraico, no grego está escrito karpos, que significa resultado de alguma coisa, resultado de algo. Por exemplo, se o fruto é do Espírito, o que é que uma vida no Espírito produz em nós? Então, se a tua vida tem produzido imoralidade sexual, idolatria, ódio, ciúme, excesso de raiva, ambição egoísta, bebedeira, feitiçaria, inimizades, divisões, se isso é o que está produzindo a sua vida, irmão, é hora de se arrepender, porque isso não é uma vida no Espírito. A vida no Espírito é completamente diferente disso. O resultado de se viver no Espírito é diferente. É o que nós falamos agora há pouco, temos tratado até esse instante. Assim como os galhos da videira têm que estar conectados ao tronco para produzir uvas, o fruto do Espírito é a evidência de que estamos conectados a Cristo. Se você ler aí Gálatas 5, 16 e 17, diz assim, que o Espírito é contra ou combate contra a carne, e a carne combate contra o Espírito, um contra o outro, para que não façais o que quereis. Então, quem estiver vencendo essa batalha é aquele a quem a gente está dizendo: reine sobre mim. Quem que você está chamando para reinar sobre a sua vida? O Espírito Santo ou as obras da carne? O resultado da sua vida hoje está demonstrando as suas escolhas. Mas eu quero te dar uma notícia alentadora. Em 1 João, capítulo 1, versículo 6, diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, e mantivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Mas andar na luz significa que quando você olhar para você mesmo, você vai observar aquilo que está sujo em sua vida. A vida da graça é diferente da lei, porque a lei é condenação. Mas a graça, a vida na graça, quando você percebe que está sujo, você pode se voltar para Cristo. E se tão somente a Ele você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, purificar a injustiça. Provavelmente a parte mais bonita de todo esse texto, ela está no verso 23, que diz que contra essas coisas não há lei. De fato, seria verdade dizer que podemos exibir o fruto do Espírito sem limite ou restrição, né? Quando diz que não há lei, não tem o que regule, né? Quanto mais melhor. Quanto mais no Espírito, mais mostraremos amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio, né? Esse é o objetivo pelo qual vale a pena nós lutarmos. Amém, queridos? Mas também demonstra um contraste, né? Contra essas coisas não há lei, demonstra um contraste entre vida versus morte, graça versus lei, espírito versus carne. Enquanto crescemos em nosso entendimento, vamos reconhecer como o fruto do Espírito se manifesta em nossas vidas e na vida dos outros também. Quando você vai observar, quanto mais tiver chegado, sabe, na presença de Deus, você vai observar que a sua vida vai manifestar o fruto no momento certo, né? Cada fruto se manifesta, ele fica madurinho, numa estação ou na sua estação própria, né? No momento certo dele. Então, vamos imaginar, querido, que você tem uma pendência do seu passado, um exemplo, tá? Onde você precisa perdoar alguém, mas aquilo ali não foi startado, não foi iniciado na sua vida, porque faz tempo que você não conversa com aquela pessoa. Mas um dia, o Espírito Santo vai levar você, vai conduzir você para aquela situação. Assim como ele impeliu Jesus para o deserto, assim como ele impeliu Jesus para a cruz, vai chegar um momento em que o Senhor vai te impelir para aquele momento de definição da sua vida. E você vai encontrar aquela pessoa, por exemplo, né? E você, aquela vai aflorar novamente na sua mente a lembrança de toda a amargura, de todo o desgosto que aquela situação aconteceu com aquela pessoa. E ali você vai provar o fruto do Espírito do perdão, da benignidade, da bondade, né? Do domínio próprio. E você vai manifestar perdão na vida daquela pessoa. Então, no momento certo, cada característica do Espírito vai se manifestar na sua vida. Amém? Bom, enquanto você pensa nisso, eu queria que você refletisse. Você sente a guerra que há entre a sua carne e o Espírito? Pense um pouco sobre isso. Você lembra de dias ou de situações, quem sabe até recentes, onde a sua carne prevaleceu contra o Espírito? O que você fez? Se culpou? Se você está se culpando, se está culpando pessoas, se você está vivendo isolado de Deus, é porque você ainda está tentando viver pela lei. Mas se você diz, Senhor, essa situação é maior do que eu, isso que está me acontecendo é maior do que eu apelo para o teu amor. Amém? Em que áreas da sua vida você sente que essa guerra é maior? É aí que Deus está te chamando para cuidar, Ele está te chamando para um renovo. O fruto do Espírito é o resultado de uma vida cheia do Espírito de Deus e da graça de Deus. O pastor Joseph Prince, no livro Destinados a Reinar, ele diz assim, se alguém tem realmente conhecido e experimentado a graça e a dádiva da não condenação, essa pessoa não quer viver em pecado. O pecado será a última coisa em sua mente. Deixe-me expressar esse fato mais claramente. Ninguém que esteja vivendo em pecado está debaixo da graça. Nem mesmo experimentou a dádiva de não ser condenado. Porque a graça sempre resulta
em vitória sobre o pecado. Então tem muitas pessoas que olham para o pastor Joseph Prince e descem a lenha dele, né? Porque ele fala, eu li o livro dele, Destinados a Reinar, com o coração na mão, são 200 e poucas páginas, eu li 170 páginas, eu falei, meu Deus, mas ele está dizendo que não importa o que a gente faça, o amor de Deus é maior. Será que ele está dizendo que a gente pode fazer o que quiser? Aí ele chega nessa parte do livro onde ele diz, agora, quem vive no pecado, quem vive praticando o pecado, não conheceu a graça. Porque a graça nos dá poder sobre o pecado. Amém, queridos? Não viva na condenação, mas não viva também sobre o pecado. Viva acima do poder do pecado. Isso te foi dado. Tá? Leia lá Romanos capítulo 5 e Romanos capítulo 6. Isso vai te dar um bom entendimento. Bom, mas existem circunstâncias na vida do crente que é muito mais do que o caráter. Há circunstâncias que vêm de fora na vida do crente. Há coisas que acontecem na nossa vida por causa de uma natureza decaída. Há lutas espirituais que o crente passa, onde o inimigo é diferente de você estar tratando com um ser humano ou com os seus próprios problemas. Por isso, o fruto do Espírito é algo que o Espírito Santo age em nós. Mas ele também nos concedeu os dons espirituais, que são a maneira como as ferramentas que ele nos deu para agir através de nós e por nós. Amém? Então, os dons do Espírito, se você fizer um exame lá de 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, né, você vai ver que Paulo está orientando o uso dos dons espirituais. Vamos ler esse trecho. Deixa eu pegar aqui na minha Bíblia. Tá lá, veja lá 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos lá? Vamos lá primeiro aos Coríntios, capítulo 12. Nós não vamos ler tudo, né? Mas olha só o que ele fala aqui no primeiro versículo. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, eu não quero que vocês continuem confusos. Se você estiver lendo na sua Bíblia, você está lendo assim, não quero que sejais ignorantes. Isso nas versões de Almeida, aí, as diversas. Não quero que você fique ignorante. Ou na nova linguagem, na tradução de hoje, eu não quero que você fique sem conhecimento. Ou eu estou lendo na versão transformadora, nova versão transformadora, diz assim, eu não quero que vocês continuem confusos. Então, ele queria organizar o agir, né, ou a maneira como o agir do Espírito Santo se movia miraculosamente no meio da igreja. Então ele diz assim, no versículo 3, por isso eu quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Agora perceba o que ele fala aqui, ó. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é o mesmo Espírito a fonte de todos eles. E existem tipos diferentes de mover ou de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Versículo 6. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. Versículo 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Então nós estamos falando não apenas de dons, mas dons e agir espiritual. O apóstolo Paulo queria ensinar a igreja de Corinto, né, sobre o assunto dos dons, pois eles eram indispensáveis para a vida e o ministério da igreja. Amados, quando você tratou o seu caráter e tem uma vida em comum com o Espírito Santo, você também vai viver o sobrenatural de Deus para situações que vão além das questões de caráter.
Paulo não queria que eles ficassem ignorantes a isso, porque ele sabia que a maneira ordeira e a maneira assertiva de usar os dons faria com que a igreja prosperasse. Lembrando que quando Jesus ele é assunto aos céus, lá em Marcos capítulo 16, versículo 20, diz assim: ora, foram os apóstolos e pregavam a palavra, e cooperava com eles o Senhor através dos sinais e maravilhas que se sucediam. Então, amados, o que vai diferenciar a igreja espiritual, a igreja que tem uma palavra poderosa, de simplesmente teorias filosóficas ou de outras religiões do mundo, é a confirmação da palavra através dos dons espirituais. Hoje nós temos visto as pessoas falando demais de milagres e acabamos colocando os milagres na frente da palavra. Mas a Bíblia diz: esses sinais seguirão aos que creem. Não é a gente ir atrás dos sinais, mas os sinais vir atrás de nós, né? O que significa isso? Você prega a palavra da salvação. E aí, amados, para mostrar que não é filosofia, persuasão humana, Deus confirma a palavra através de ações sobrenaturais. Amém? Vamos lá. No capítulo 12, versos 7 a 11, ele apresenta os 9 dons ali, né? Esclarecendo que sua manifestação é obra do Espírito Santo. Então vamos delinear quais foram eles: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento ou palavra da ciência, fé, dons de cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Vamos agrupar esses dons, né? Eles estão ali desagrupados no estudo que nós vamos fazer. A gente vai classificá-los em 3 classes, como nós fizemos também com o fruto do Espírito. Bom, não há uma explicação de cada dom ou agir de Deus nesse texto bíblico. Então presumimos que Paulo sabia que os coríntios entendiam que cada um daqueles dons significava. Mas nós vamos procurar dentro da palavra do Senhor, né, e vamos esmiuçar aqui o que significa cada um desses dons. Amém? Então, a igreja, de modo geral, né, ela crescia, ela emergia, né, com a pregação do evangelho e a sua doutrina. E ela era ratificada através das viagens missionárias de confirmação, através de concílios, através de reuniões com os líderes das igrejas locais e também pelas epístolas, que são chamadas as cartas apostólicas. Tudo para instruir a igreja no seu crescimento. Amados, quando o Senhor criou o mundo, Ele primeiro criou, chamou a luz, né, e disse: Deus, haja luz. E começou a separar trevas de luz, para que a terra começasse a ser um ambiente propício para a criação. Por último, Ele cria o homem e põe o homem já num sistema, num ecossistema organizado. Assim também, amados, sem ordem, nós não vemos o crescimento saudável da igreja. Uma igreja que cresce desordenadamente é uma igreja, veja que uma célula cancerosa é uma célula que tem um crescimento, um tumor. Ele é uma célula que cresceu desordenadamente. Aquilo não significa que aquele tumor é bom. Significa que ele é uma anomalia no corpo. Então, uma igreja saudável, ela cresce bem ajustada, como fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 16. Amém? Então, os ensinos eram padronizados. Nós vemos a confirmação do ensino para as lideranças, dos concílios e reuniões das lideranças, no livro de Atos, capítulo 13, 14, 15, né? Você começa a ver eles organizando a doutrina cristã ali. Nesse processo, a igreja era edificada e com ensino discipulador, tremendamente capacitada pelo derramamento do Espírito Santo, que aí confirmava com o verdadeiro fogo, não com fogo estranho, mas com poder e fogo celestial. Amém, queridos?
O apóstolo recomenda que a igreja busque com zelo os melhores dons. Se você olhar lá, 1 Coríntios 12, verso 31, ele fala que a igreja deveria procurar com zelo os melhores dons. O que é? Existe um dom que é melhor do que o outro, pastor? Não, existem dons que são melhores em situações específicas. Por exemplo, você pode desparafusar um parafuso usando uma faca. Mas a faca, ela é melhor usada para cortar, né? E a ferramenta correta para você usar para desparafusar um parafuso é uma chave. Se for um parafuso Phillips, uma chave Phillips. Se for um parafuso de fenda, uma chave de fenda. Então existem ferramentas, né, específicas. Você pode até pegar uma chave de fenda e tentar pregar um prego. Mas a ferramenta correta para aquilo ali é um martelo. Então, assim também, quando ele fala em buscar com zelo os melhores dons, é você entender o que a igreja está precisando ou o que mover aquela situação específica está precisando. Então, pastor, eu posso orar então por cura? Você já começou a orar por cura, você que teve essa experiência, e perceber que antes de orar por cura, tinha que ter libertação ali? Foi um discernimento, não foi um discernimento? Discernimento é um dos dons do Espírito que te fez perceber o que usar antes, né? Eu curo antes ou eu liberto antes? Preciso libertar. Bom, mas para libertar a pessoa, muitas vezes você vai perceber que a pessoa precisa confessar a Jesus, né? Para que o diabo perca o direito legal sobre ela. Isso é um entendimento que o Espírito Santo está dando e você já está fluindo ali através dos dons do Espírito Santo. Amém? O pastor Paul Yong-Chu, da Coreia do Sul, ele costumava dizer que o cristão não pode ministrar para as pessoas estando ele na carne, pois os resultados seriam frustrantes e não seriam permanentes. O que significa, amados, é que muitas vezes, mesmo estando na carne, a pessoa vai orar e vai mover um dom espiritual ali, porque Deus é fiel à sua palavra. A Bíblia diz que se formos infiéis, Ele permanecerá fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. É por isso que naquele dia do juízo, muitos vão dizer: Senhor, mas eu expulsava no teu nome, eu curava no teu nome. E o Senhor vai olhar para ele e vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para a chama eterna. Por quê, amados? Porque Deus foi fiel e confirmou a sua palavra, mas aquela pessoa não mantinha uma relação vital com o Senhor. Amém? Jesus tinha um ministério de poder e ele disse para nós, né, e aos seus discípulos ali em Mateus 11, 4 e 5: Ide e anunciai a João o que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. A promessa de Deus também para nós foi poderosa. Jesus disse em João capítulo 12: aquele que crer em mim fará as obras que eu faço e maiores do que estas fará, né? E nós acabamos de falar sobre isso, Marcos 16, 20, que o Senhor estava confirmando a palavra através do mover do Espírito Santo. Nós vemos também, amados, uma situação em Atos capítulo 4, versículo 29 e 31, que os discípulos João e Pedro tinham sido presos e interrogados pelo Sinédrio e ameaçados, né? E eles chegaram e contaram aquelas ameaças para a igreja. A igreja na hora tomou uma atitude. Conversava com a pastora Débora, né? Nós ouvimos aí uma notícia de que o Paraná, mesmo sendo um dos melhores estados em relação à Covid, a Covid-19, ao coronavírus, o governador está estudando até, não descarta a possibilidade até de dar um lockdown, de fechar tudo, né? Todo. Você não imaginou, amados, isso acontecer? Eu falei, a Débora falou assim: não, Gerson, nós temos que estender as mãos. A igreja do Senhor tem que estender as mãos. Examine aí, querido, a palavra em Atos capítulo 4, versículo 29 ao 31. Veja o que a Bíblia está dizendo. Veja o que a Bíblia está confirmando aí para você. Ela diz assim, que
eles ouviram aquilo, ouviram o que os apóstolos falaram para eles, e eles começaram a orar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo moveu o lugar onde eles estavam assentados. E eles foram cheios do Espírito Santo e tremeu aquele lugar. E eles saíram e anunciaram a palavra com intrepidez, e sinais e maravilhas aconteciam. Eu quero falar uma coisa para você: é hora da igreja erguer mãos fortes e crer que Deus é poderoso para cancelar o poder dessa doença que está aí assolando e trazendo maldição dentro das pessoas. É hora da igreja se posicionar, não contra o governador, não contra as autoridades, mas contra esta enfermidade, contra este mal, erguendo mãos santas, e você sentindo no lugar onde você está o Espírito Santo tremendo o lugar ali, fazer tremer o lugar ali, tremendo o lugar onde você está. Você vai sentir o fogo, o poder do Espírito, a ousadia para declarar em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos examinar, queridos, cada um desses dons agora, né? A palavra da sabedoria, nós dividimos eles em três partes, né? Em três partes aqui. Os dons de fé, os dons de curas e os dons de operação de milagres são chamados os dons de sinais e maravilhas, né? Vamos ver sobre isso aqui. E também os dons de sabedoria, né? Os dons de conhecimento, que é a palavra da sabedoria e do conhecimento. Vamos lá, a cada um deles. Palavra da sabedoria é uma palavra que dá claridade, né? A uma situação, que desperta para uma situação não observada, a uma instrução, uma prática do proceder. Ela pode vir por alguém numa reunião congregacional, num grupo de compartilhamento, de discipulado, de oração, de aconselhamento, numa conversa com outro irmão, ou direto de Deus através de uma visão, um pensamento que elucida uma situação. É como um fruto do devocional, do devocional diário seu. Como funciona a palavra da sabedoria? É algo que eu não sei, ou que eu não startou para mim, uma palavra que não está ali, ela está guardada, mas ela não se transformou em algo para eu agir. E de repente o Espírito Santo me dá aquela sabedoria, né? Ela não é fruto da minha mente, da minha memória, do meu conhecimento, da minha capacidade de armazenar, não. O Espírito Santo vem e revela uma palavra ali para mim, que está em conformidade com a sua palavra. Bom, então, é algo que eu não sabia e ele me deixou saber. Ou até mesmo de uma situação que eu não sabia. Lembra que eu estava falando, vou orar por cura, mas de repente me vem que essa pessoa precisa ser liberta. E Deus me mostra até em que área. Ou acontece muito com a gente, às vezes, essas coisas. Você tem alguma coisa no seu lar, mais ou menos assim? Não é que a pessoa está adivinhando, né? Tem pessoas que praticam a adivinhação cristã, né? Magia cristã, está amarrado. Mas eu estou falando que o Espírito Santo dá o conhecimento. Aí a pessoa diz, é verdade, não, eu passei por isso, não, eu tenho isso, eu guardo isso na minha vida mesmo. Bom, Deus te deu a palavra da sabedoria. Agora, ele tem que te dar também uma palavra de conhecimento, né? Informação. Ela não é tão útil se você não saber o que fazer com a informação. A palavra do conhecimento é o que fazer com a palavra que foi revelada, a palavra de sabedoria. Então trata-se de uma revelação específica para o momento, sobre fatos, pessoas, circunstâncias, ou sobre planos dos homens, até mesmo do diabo contra a igreja. Por exemplo, enquanto a palavra da sabedoria dá uma compreensão de como agir, como fazer, que se pode converter em habilidade específica, a palavra do conhecimento revela algo que eu não estava sabendo. Ok? Dons de curar. Mas bom, antes de dons de curar, eu quero falar sobre a palavra, o dom de discernimento do Espírito. Muitas vezes, amados, em pensamentos na mente da pessoa, a pessoa, né, o crente que está sendo usado ali naquele momento, ou numa situação, e ele
Mas será que isso aqui é de Deus ou não é de Deus? Então você tem que ter um discernimento, você tem que saber diferenciar se vem de Deus, se vem do mundo, se vem de você mesmo ou se vem do diabo. E isso, ou discernir aquele clima que, sabe, aconteceu uma coisa muito interessante muitos anos atrás. Nós estávamos numa reunião, eu tinha pregado naquela reunião, era uma reunião de jovens, e eu era bem jovem, muito jovem, uns 30 anos atrás que aconteceu isso. E aí começou a mover, chamamos as pessoas para frente, muitas pessoas começaram a entregar sua vida para Jesus, alguns foram batizados no Espírito Santo, mas um rapaz que nos acompanhava, ele começou a falar em línguas, mas aquele negócio não estava bem, eu não estava sentindo com aquilo, e as pessoas falaram: ô irmão Gerson, mais um foi batizado no Espírito Santo ali. Eu olhei, de repente veio o irmão Marcos Oliola, e quando ele foi falar comigo, nós falamos meio que junto um com o outro: ó, esse negócio ali não está certo não. Quando eu impus as mãos sobre aquele rapaz e expulsamos o demônio, ele caiu endemoniado e nós oramos por libertação. Ele mexia com o espiritismo, com coisas, né, malignas, e estava ali no meio do povo falando em línguas, querendo me enganar. E o Senhor nos deu o discernimento de que aquilo não vinha de Deus, né? Aí nós temos os dons de curar, né? O dom de fé e de operação de milagres. São dons muito importantes que agem no meio da igreja para trazer cura, trazer solução de circunstâncias impossíveis. Pessoas que falam: pastor, irmão, olha, nós estamos aqui com esse problema, nossa, meu filho está com esse problema aqui, Deus precisa dar uma solução. E amado, Deus cria, move pessoas, arruma recursos, né? E aquela situação é resolvida. Ou uma pessoa é curada, né? Porque o Senhor agiu através dos dons de operação de milagres, que é o dom de operação de milagres, o dom da fé, que é uma dose extra da fé para agir na vida da pessoa, né? E o dom os dons de cura. Veja que a Bíblia não fala dom de cura, mas dons de cura, porque agem de diversas maneiras os dons, de diversas maneiras. Ele age no corpo, ele age na alma, ele age no espírito. Então, em todas as dimensões da vida de uma pessoa que precisam de cura, seja libertação, seja força para vencer uma compulsividade ao pecado. Nós chegamos a presenciar pessoas que estavam sob efeito do álcool, e elas aceitaram Jesus ali, e o Senhor as libertou instantaneamente do poder do álcool. E não apenas elas ficaram sóbrias para aquele momento, mas pegaram uma repulsa ao álcool para o resto de suas vidas, né? Minha sogra conta muitos testemunhos dessa área também, de pessoas também que estavam vivendo circunstâncias assim, doentes, passando necessidades na sua vida, assim, de falta de alimento, falta de roupas, e abandonados na solidão. E o Senhor revela lá até um endereço onde a pessoa estava. Aí a minha sogra comunicou com a sua mãe, ela era menina na época, e comunicou ao pastor da igreja. Os irmãos acreditaram naquela palavra, levaram alimentos, e foram uma equipe de irmãos, chegaram lá, realmente encontraram a pessoa, um casal doente, desempregados, faltando alimentos, perecendo sozinhos, que os vizinhos não moravam meio longe ali, não atendiam eles. E eles puderam chegar ali, expressar o amor, levando alimento, orando por cura. As pessoas aceitaram Jesus. Nossa, irmãos, o agir sobrenatural de Deus mostra que a salvação, ela não é apenas a força de uma palavra eloquente pregada. Há muitos doutores da palavra que não têm o mover do Espírito na sua vida, porque eles são muito doutores da palavra. Mas quando nós temos também a palavra, mas a fé,
o mover, os dons do Espírito agem confirmando a palavra de Deus em nossas vidas. Amém? E por fim, falamos aqui sobre variedade de línguas e interpretação de línguas. A variedade de línguas estranhas é um dom vocal do Espírito, onde o crente fala numa linguagem desconhecida dele, que pode ser de uma outra nação ou de qualquer outro dialeto da terra, celestial ou mesmo, ou mesmo celestial e angelical, ou ainda um misto de tudo isso. Na variedade de línguas, se não houver interpretação, o crente está edificando a si mesmo. É uma palavra onde ele está adorando ao Senhor nas línguas e edificando a si mesmo. A Bíblia fala, Paulo fala que quem fala em línguas, está lá em 1 Coríntios capítulo 14, 2 ao 9, edifica a si mesmo. E agora as línguas estranhas com interpretação é uma mensagem para a igreja, edifica a igreja. A interpretação não é necessariamente uma tradução, ela é antes de trazer sob a inspiração do Espírito a mensagem que pode ser uma oração, uma adoração ou mesmo uma profecia. Esses dons andam unidos, mas é possível que uma ou mais pessoas falem e uma ou mais pessoas interpretem, mantendo sempre a ordem e a decência, pois o espírito do profeta está sujeito a si. Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, 39. O apóstolo não queria que se proibisse a manifestação dos dons de línguas na igreja e aconselha que seja comedido no uso das variedades em reuniões públicas, onde há descrentes, mas principalmente se não houver interpretação, porque senão fica algo que as pessoas entram e não são convencidas daquilo ser de Deus. Tá? A palavra nos fala em 1 Coríntios capítulo 14, 21 e 28. Amém? Acima de tudo isso, a Bíblia nos ensina a buscar com zelo os melhores dons. Apenas para não ficar na minha própria palavra aqui, que eu não falei de todos os dons agora, uma outra oportunidade nós vamos destrinchar com mais zelo tudo isso, mas eu quero ler para vocês aqui, segundo 1 Coríntios 12, versículo 8. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, ou palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, uma mensagem de conhecimento especial, também chamado de o dom de revelação. Ao outro, pelo mesmo Espírito, ele dá grande fé. Ao outro, concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. Ao outro, a capacidade de profetizar. Ao outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. Ao outro, ainda, ele dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto ao outro, ele dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Agora vejam como ele arremata isso. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Então, o Senhor sabe o que Ele vai agir em cada momento. É interessante, amados, que nós, como servos de Deus, quando o Senhor nos usa nessa ousadia, não é que daqui do nada, se de repente, do nada, o dom age em nós. Não, amados, muitas vezes, e quem já foi usado no dom do Espírito Santo já sabe que muitas vezes algo dentro do seu coração estava dizendo que o Espírito Santo ia manifestar, ou numa reunião da igreja, ou até numa casa, ou em outro lugar, e ia te usar para fazer aquilo. Há uma convicção dentro de nós que você já vai com aquela ousadia. Ele não te mostra o que é muitas vezes. Algumas vezes mostra, mas outras vezes você vai ali simplesmente sabendo que ele vai agir. E ali você fica esperando. E quando age, você tem aquele mesmo discernimento que João teve lá naquela pescaria, depois da ressurreição, que Jesus se encontra com os discípulos na Galiléia, e ele pede para eles
dá um peixe lá para eles. Eles falaram, não, nós pescamos a noite inteira, nada pegamos. Eles joguem a rede na banda direita. Quando o peixe vem ali e pesa os peixes, a Bíblia fala que foram 153 grandes peixes. João disse, ó, é o Senhor. E Pedro entendeu que era o Senhor, tanto que ele ficou com medo e vergonha que pula no lago porque ele estava nu. Então, de um jeito, de outro, reações diferentes, mas todos entenderam que era o Senhor agindo. Assim também, queridos, a intimidade que temos no Senhor vai nos mostrar quando o Senhor está agindo através do dom do Espírito. Amém? Há muita coisa que eu gostaria de falar com vocês, mas eu não posso passar de hoje, que o Eduardo vai estar começando uma nova série semana que vem. Então nós estamos encerrando aqui. Se alguma coisa não ficou clara para você, né? Eu tive que atropelar alguns assuntos, principalmente no final. Eu peço que você mande a sua pergunta aí e nós vamos estar respondendo na sequência para você. Amém, queridos? Vamos estar orando. Os últimos recados aqui antes da oração. Amanhã temos as células, ok? Nós estamos com a arrecadação aí tanto de valores como de marmitas, né, ou insumos para nós fazermos as marmitas. Nós estamos entregando marmitex nas sextas-feiras para os moradores de rua. Se você quiser nos ajudar, manda uma mensagem aí dizendo assim, como eu posso ajudar. Eu vou chamar você aí no particular e vou mandar uma mensagem de como você pode estar nos ajudando. Amém? Quinta-feira nós temos aí a live da Tarde da Bênção às 15h30. Amém, irmãos? E no último sábado deste mês, nós vamos ter uma live do Ministério Forjar também. Amém, queridos? Feche seus olhos aí, nós vamos estar orando com você em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse tempo precioso, gracioso, glorioso que passamos com esses queridos irmãos. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um daqueles que no dia de hoje puderam estar conosco, meu Deus, assistindo esta palavra, assistindo, meu Deus, este estudo bíblico. Aqueles que, quem sabe, ainda vão entrar numa dessas salas de compartilhamento e vão rever esta palavra também. Edifica, a mensagem está lançada, a disponibilidade está aqui, Senhor, para instruir o teu povo. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém. Amém? Fique com Deus, fique com paz. Tchau, irmãos. Deus abençoe. Pastora Débora, pode encerrar para nós a live. Amém, queridos?